Olá, sou a doutora Raquel Lazzarini e devido aos últimos acontecimentos recentes, devido à pandemia da Covid-19, o coronavírus, a videoaula de hoje será sobre biossegurança. Como é um tema muito extenso, complexo, será dividido em duas partes. A primeira parte sobre os aspectos gerais da biossegurança e se a Covid influenciou ou não o atendimento ao consultório. E a segunda parte sobre os atendimentos do paciente com Covid e o atendimento mais profundo dentro do consultório dentário. Espero vocês e assistam a primeira parte. Biossegurança. O que é biossegurança? É um conjunto de ações voltadas para a prevenção, proteção do profissional que não necessariamente precise só ser da área de saúde, mas profissionais que necessitam de proteção e prevenção durante o seu trabalho, porque tem outras profissões que precisam de biossegurança, e ou pacientes visando com isso, controlar os riscos provocados por quem? Por agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos à biodiversidade. Então, o termo biossegurança é formado pelo radical grego bios, que significa vida, e pela palavra segurança. Então, é vida livre de perigos. E qual é o objetivo da biossegurança? Garantir a segurança dos profissionais, evitando com isso um mínimo de risco de contaminação. E como é que é feito isso? Através dos princípios básicos da biossegurança e bem como o uso correto de EPI, que é o equipamento de proteção individual. Eu vou falar um pouco para vocês agora quais são esses princípios básicos da biossegurança. Tanto as pessoas que trabalham em laboratório quanto outros profissionais, eles correm risco durante a sua atividade, durante o seu exercício na profissão. E esses riscos, eles são classificados em 5 grupos principais. O risco de acidente, que é o risco de ocorrência de um evento negativo, indesejado, no qual resulta uma lesão pessoal ou dano material, que pode ser uma queimadura, um corte, uma perfuração, um risco ergonômico, qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas. O que é isso? São nas funções motoras, no que se refere à postura, equilíbrio, ao mecanismo de execução de movimentos, que são os movimentos repetitivos, na postura inadequada do trabalhador, causando com isso um desconforto ou afetando a sua saúde. Os riscos físicos, que está relacionado a diversas formas de energia, como pressões anormais, temperaturas extremas, ruído, vibrações, radiações ionizantes, ultrassom, radiações não ionizantes, que é a luz infravermelha, luz ultravioleta, laser, micro-ondas, a que podem ser expostos os indivíduos. Aqui eu dou exemplo do profissional que trabalha com raio-x. Ele vive com essa exposição. Riscos químicos refere à exposição a agentes ou substâncias químicas na forma líquida ou gasosa, ou partículas, poeiras, minerais e vegetais, presentes nos ambientes ou processos de trabalho que possam penetrar no organismo pela via respiratória ou possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou ingestão. Então, pessoas que trabalham em laboratórios, na agricultura, usando agrotóxico, então fazem parte desse risco químico. E o risco biológico está associado ao manuseio ou contato com materiais biológicos e ou animais infectados com agentes biológicos que possuam a capacidade de produzir efeitos nocivos sobre esses seres humanos, animais e meio ambiente, que é a área de saúde. Nós, profissionais da área de saúde, estamos associados a esse risco biológico devido ao contágio, o risco de contágio que a gente tem sempre que a gente vai ter em exposição a um paciente. Isso, gente, eu estou falando se não tiver o uso correto dos EPIs. Os EPIs, aqui eu vou falar sobre os EPIs relacionados
proteção de todos os profissionais, de todas as atividades, não necessariamente só da área de saúde. Então, é a utilização dos equipamentos de proteção individual que tem a finalidade de proteger o funcionário de qualquer acidente ou danos à sua saúde. Geralmente, são utilizados EPIs para proteção auditiva, respiratória, visual, facial, proteção da cabeça, das mãos e dos pés, sendo em alguns casos necessários equipamentos de antiqueda. Tudo isso é chamado de EPI. Vale lembrar que os equipamentos necessários variam de acordo com as funções exercidas pelo funcionário. EPIs incluem como óculos de proteção, protetores auriculares, aventais comuns e impermeáveis, máscaras, luvas, sapatos, capacetes, protetor solar, entre outros acessórios de proteção. Aventais comuns e impermeáveis é quando não passa água. Então, quais são, agora falando da biossegurança propriamente na saúde, quais são as principais normas de biossegurança? Reduzir o risco de contágio, porque não é novidade para ninguém que nós profissionais da área de saúde estamos sempre expostos a riscos durante o exercício da nossa profissão. Então, o que a gente tem que fazer? Reduzir esses riscos. Como? Através do uso do EPI e a higienização das mãos. E a gente tem que fazer o quê? Evitar as falhas que prejudiquem o ambiente em toda a humanidade de saúde. Como é que a gente faz isso? Evitando falhas através dos nossos erros. Se a gente usar um EPI errado, se a gente não fizer uma higienização nas mãos, a gente vai contaminar nosso EPI e com isso a gente acaba contaminando toda a equipe de trabalho que está nessa unidade de saúde, que também vai contaminar os pacientes. Erros mais comuns: negligência nas ações preventivas para acidentes de trabalho. As negligências que eu estou falando aqui é omitir ou esquecer alguma ação preventiva. Armazenamento incorreto de equipamentos de esterilização. Armazenou errado, ele foi posicionado errado, rasgou na hora de guardar o equipamento. Vocês vão ver isso tudo direitinho mais para frente. Falta de limpezas e boas práticas de higiene ao final do dia. Aqui eu não digo nem ao final do dia, mas eu friso aqui durante o dia todo de trabalho, principalmente quem trabalha na área de saúde. A não realização de manutenção dos equipamentos, isso também vocês vão ver mais à frente, e deixar os procedimentos caírem na rotina. Isso é um risco alto para a biossegurança. Por quê? Porque embora os agentes químicos que a gente usa para esterilizar o equipamento, os instrumentais, e a realização desses procedimentos de segurança façam parte da nossa rotina, muitas vezes essa repetição das ações referente a esse ponto pode ser tornadas automáticas, porque a gente faz tanto que fica automático. Isso faz o quê? Um excesso de confiança e, consequentemente, uma falha de atenção, que pode ocorrer pode acontecer erros e a nossa biossegurança entra em risco. Por isso, por mais longo que seja o tempo de profissão e a prática, as atitudes de medidas de prevenção não devem ser negligenciadas. Então, as atitudes e medidas de prevenção não devem ser negligenciadas. Se adicionarmos a correria diária, então, as chances de erros em função dessa falta de atenção aumentam muito. Então, qual é o segredo disso? É nunca pensar que tem um domínio grande o bastante para agir sem pensar e sem planejar. Então, a biossegurança com os instrumentais, com aonde a gente trabalha, com o equipamento que a gente trabalha, tem que ser muito bem feito para que a gente não perca a nossa biossegurança. Norma Regulamentadora 32, NR32. Ela é a segurança e saúde no trabalho em serviço de saúde.
que é isso? Ela tem a finalidade de estabelecer diretrizes. O que são diretrizes? Orientações básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e saúde dos trabalhadores de serviço social, do serviço da área de saúde. E aonde é aplicada essa regulamentação? Essa regulamentação é em qualquer lugar onde exista prestação de saúde da população e todas as ações de promoção e recuperação, pode ser em assistência, em pesquisa, em ensino de saúde, em qualquer nível de complexidade. Então, a gente tem essa lei a nosso favor, que tem que ter essa biossegurança. Biossegurança na odontologia. O que é isso? É um conjunto de procedimentos que são adaptados para o consultório com o objetivo de dar proteção e segurança ao paciente, ao profissional e toda a sua equipe. E a ida ao dentista mudou muito com a pandemia da Covid-19? Para falar a verdade, muito não. Porque nós, dentistas, os auxiliares de saúde e o saúde bucal e os técnicos em saúde bucal sempre zelamos pela segurança dos pacientes nos atendimentos, porque agora tem a Covid-19, mas a gente tem outras doenças que são transmissíveis, é o HIV, a AIDS, a tuberculose, a hepatite, a mononucleose, o H1N1, a gripe. Então, a gente sempre teve esse cuidado. Só que como toda a ciência evolui, e a gente sempre jura, nós CDs, né, cirurgião dentista, a gente jura pela saúde e vida, aumentamos ainda mais os cuidados e estamos preparados, como sempre, para atender os pacientes. Então, quanto ao assunto é saúde, a prevenção é o melhor caminho. Levando em consideração que os consultórios de odontologia são ambientes susceptíveis à contaminação de bactérias, é essencial estarmos atentos para evitar problemas e além de manter segurança em todas as pessoas envolvidas. É aí que entra a biossegurança e odontologia. A conscientização do dentista, da equipe auxiliar, quanto às condutas nessa área, nos levará a prestar um serviço de melhor qualidade e também promover melhorias em sua própria segurança ocupacional. Tendo em vista o aumento de número de doenças infecciosas e de infecções cruzadas entre os profissionais da área de saúde, uma vez que eles ficam expostos a uma grande variedade de micro-organismos vinculados pelo sangue e pela saliva dos pacientes. Então, é fundamental o conhecimento de alguns conceitos de biossegurança a fim de evitar os problemas mais graves. Então, vocês vão aprender quais são as biosseguranças que a gente atua no consultório para que a gente evite essa contaminação cruzada, que é de profissional para profissional, de paciente para paciente, de paciente para profissional. Por que isso tudo? Porque se a gente não diminuir essa infecção, a gente pode aumentar o risco e passando essa infecção para um outro paciente, esse paciente pode nos levar a uma penalização legal criminal durante a justiça, porque isso é crime. Isso significa que aquele consultório não está apto a atender ninguém. Porque se ele não tem biossegurança, ele vai passar a doença para outros pacientes e isso vai causar um dano muito grande. Então, a única maneira de prevenir a transmissão de doença é empregando as medidas de controle de infecção, com a higienização das mãos, com o uso de equipamento de proteção individual, com a esterilização do instrumental, com a desinfecção do equipamento e ambiente e a antisepsia da boca do paciente. E o que é uma infecção cruzada? Define-se como uma infecção cruzada quando a infecção ocasionada pela transmissão de um micro-organismo de um paciente para o outro, geralmente pelo pessoal, ambiente ou instrumento contaminado. Assim, antes
do atendimento ao novo paciente, medidas efetivas devem ser tomadas para impedir a cadeia de infecção cruzada. Por isso eu botei isso em negrito, ainda sublinhei, isso é muito importante. A cada paciente, a cada novo atendimento, a gente deve fazer uma biossegurança para o próximo paciente para que ele não seja contaminado. Quais são as vias de transmissão? Antes de falar isso, gente, eu vou falar aqui rapidinho, que é assim, que nós dentistas e nós, a equipe, vocês, ACDs futuros, né, ASBs, a gente fica diariamente exposto a grande variedade de micro-organismos vinculados pelo sangue, pela saliva dos pacientes, os quais podem abrigar agentes etiológicos de doenças infecciosas, mesmo sem apresentar sintomas clínicos, ou mesmo sem que ele desenvolva a doença em questão. Então, às vezes o paciente está contaminado, ele vai ao consultório e ele nem sabe que está, porque ele não tem sintomatologia nenhuma. Então, a gente corre sempre esse risco. Por isso, vou bater na tecla de novo, a gente precisa ter uma biossegurança muito bem feita no consultório, porque essa contaminação pode ser feita por duas vias de transmissão. Transmissão direta, que o agente de transmissão biológico sem intermediação de veículos ou vetores, exemplo, transmissão aérea por bioaerosóis, transmissão por gotículas e contato com a mucosa dos olhos, por isso a gente tem que usar óculos de proteção, máscara. Indireta, transmissão do agente biológico por meio de veículos ou vetores, exemplo, transmissão por meio de mãos. Por isso que a higienização bem feita da mão é importante. Pérfuro cortante, instrumental que a gente usa é agulha, lâmina de sutura, fio de sutura, isso tudo vocês vão aprender, tá? Não fiquem preocupados. Então, qualquer coisa que perfure a nossa mão, que entre em contato com o nosso sangue e o sangue do paciente, luvas contaminadas, roupas, instrumentos contaminados, água, alimentos e superfícies. Segundo as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, 1/4 dos pacientes que vão ao nosso consultório levam inúmeras doenças que podem ser transmitidas. Isso faz com que os profissionais de odontologia, não só o cirurgião, mas o ASB e o TSB, ocupem o 3º lugar entre os profissionais infectados. Dentre as doenças encontradas, temos o HIV, como eu já te falei, tuberculose, hepatite B e C, pneumonia e a Covid-19. As vias de contaminação odontológica na clínica é a infecção cruzada, que é a transmissão de micro-organismos de pessoa a pessoa, paciente-profissional, paciente-paciente, profissional e profissional, através de contaminação aérea de objetos ou instrumentos contaminados, e é dada através de 3 veículos: sangue, saliva e instrumento contaminado, e de 2 vias de contaminação, como eu já falei, a inalação do spray aerosol ou a inoculação pérfuro cortante. E o que é o aerosol na odontologia? O aerosol é um agente líquido ou uma solução dispersa no ar sob forma fina de névoa, que pode permanecer flutuando por um longo período de tempo. São partículas sólidas ou líquidas que penetram no organismo através das vias aéreas e ocular. E esse aerosol no consultório é feito através desses 3 aqui, ó, que é o baixa rotação, baixa e alta rotação, que a gente fala, que está aqui no canto esquerdo do vídeo. O que está no meio, o azulzinho, é a seringa tríplice, que ela tem 2 botõezinhos, que um é ar e a outra é água. E do canto direito aqui é o raspador ultrassônico para tirar tártaro, que podem conter sangue, salivas e secreções nasais. Existem algumas maneiras de diminuir a produção de aerosóis em consultórios ou clínicas odontológicas. Entre elas podemos citar
Não colocar o paciente na posição mais adequada. Tem paciente que engasga com muita facilidade. Então, se você botar ele muito deitado, ele vai acabar engasgando com a quantidade de saliva, porque às vezes ele saliva até muito, e isso faz com que ele se engasgue e esse jato de água venha até nós. Nunca utilizar a seringa tríplice, aquela azulzinha que eu mostrei. Essa azulzinha, ela tem 2 botõezinhos, nunca usar os 2 juntos, porque vai formar uma névoa acionando ao mesmo tempo, e isso vai fazer que esse aerosol venha se dispersar no ambiente. Regular a saída de água de refrigeração, pois não há necessidade de exageros. Essa saída de ar na refrigeração é na caneta de alta rotação. Não tem necessidade de você colocar muita água. Só o suficiente para poder refrigerar durante o uso. Usar sugador de alta potência, geralmente a gente usa a bomba a vácuo, porque ela suga mais. Utilizar colutórios antimicrobianos antes do tratamento para reduzir a quantidade de micro-organismos na cavidade oral. A gente dá um colutório, um enxágue, que a gente dá para o paciente, geralmente é de clorexidina. Aquele paciente vai fazer aquele bochecho ali por uns segundos. Isso vai reduzir a quantidade microbiana dentro da cavidade da boca oral do paciente. E usar sempre, se possível, um dique de borracha. O dique de borracha vocês também vão aprender mais futuramente. Eu podia ter posto a foto aqui. É um quadradinho de borracha. Quem já fez canal sabe o que é. Ele só fica exposto o dente que a gente vai usar. É um dique de borracha. E asepsia. Asepsia é um conjunto de medidas adotadas para impedir que um determinado meio seja contaminado. Nada mais é que utilizar meios de impedir a introdução desses micro-organismos no ambiente. Então, algumas medidas assépticas importantes no consultório odontológico incluem usar meios assépticos para o manuseio dos aparelhos, utilizar técnicas rigorosas para lavagem de mão e higiene pessoal meticulosa, usar adequadamente os equipamentos descartáveis, usar máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção que vocês vão aprender mais à frente, limpar e esterilizar adequadamente os equipamentos e descartar adequadamente os materiais contaminados. Cada material, gente, tem o seu depósito. Vocês vão aprender isso também. Tem o infectante, tem o pérfuro cortante, tem o químico. Então, cada material vocês vão ter que aprender a colocá-los em seu descarte, em seus próprios descartes. A higienização das mãos é uma das principais normas de biossegurança. As mãos são consideradas as principais ferramentas dos profissionais que atuam no serviço de saúde, pois é por meio delas que executam suas atividades. A segurança dos pacientes nesse serviço depende, portanto, da higienização cuidadosa e frequente das mãos desses profissionais. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu estratégias para a melhoria da adesão às práticas de higienização das mãos em serviços de saúde. A OMS definiu ainda 5 momentos para a higiene das mãos de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais: antes de tocar no paciente, antes de realizar procedimento limpo e asséptico, após o risco de exposição de fluidos corporais, após tocar, quer dizer, antes da gente tocar o paciente, depois que a gente tocar no paciente, após o contato com superfícies próximas ao paciente. Então, como é que a gente vai higienizar as mãos? Primeiro, a gente vai tirar tudo. Primeiro, que a gente nunca usa anel, pulseira e relógio durante o atendimento. A primeira coisa que a gente faz ao chegar ao consultório é tirar tudo. Ficar sem nada. Unhas, gente, cortadas. Nada de unha grande, porque debaixo da unha pode ficar micro-organismos. Então, quem trabalha na área de saúde não pode ter unha grande.
Então, você vai fazer a aplicação na palma da mão de quantidade suficiente do produto, do sabão, friccionar as palmas das mãos entre si, depois você vai friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e vice-versa, entrelaçando os dedos. Friccione a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados. Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma oposta e vice-versa, sempre segurando os dedos. Friccionar o polegar direito, porque como ele é separado, né, gente? Ele é um que não pode ser esquecido. Com auxílio da palma da mão esquerda, utilizando o movimento circular, friccione as polpas digitais ou as digitais e as unhas da mão esquerda contra a mão direita e vice-versa, tudo em movimento circular. E, por último, friccione os punhos com movimentos circulares. Enxague bem, seque sempre com toalha de papel, nunca com toalha de pano, porque é descartável. Se você ficar a toalha de pano, ela passa a ficar contaminada, então não pode. Toalha de papel você enxágua e já joga fora, ele tem que ser descartável. E agora eu estou fazendo isso, enxugando depois da Covid, enxugando e ainda fazendo a aplicação do álcool gel antes de colocar a luva. A importância do sabão. Todos os passos descritos acima ajudam a remover os micro-organismos da superfície das mãos. Eles vão embora junto com a água e a espuma. Contudo, sem o sabão, a limpeza fica prejudicada. O produto quebra a molécula de gordura presentes na pele e, dependendo da fórmula, ainda rompe a parede celular bacteriana. Não esqueça dele. A remoção da sujidade, suor, oleosidade, pelos, células escamativas e da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções vinculadas ao contato. Prevenção, redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. Então, tem sabonete que ele é antibactericida, então ele faz isso, ele remove esse resto de parede celular. Você sabia que mais de 80% das infecções comuns são contraídas e transmitidas pelas mãos e podem ser evitadas com uma correta lavagem das mãos, usando simples água e sabão. O sabão elimina 40 a 50% dos micro-organismos presentes na pele. Um enxágue com água limpa serve para eliminar resíduos e restos de espuma. Mais de 70% das infecções hospitalares poderiam ser evitadas se os envolvidos lavassem corretamente as mãos. E entenda que o uso de luvas não elimina a necessidade de higienizar as mãos. Quer dizer, não significa que se você, sem lavar a mão, você colocou a luva, que você está eliminado, está com biossegurança. Está errado. Você vai acabar contaminando essa luva. E também não exclui a necessidade de usar luvas. Quer dizer, se você fez uma completa higienização, não significa que você possa atender o paciente sem luva. EPIs. Os utilizados em odontologia e que fazem parte dos procedimentos de biossegurança são a touca, o protetor ocular, o protetor auricular, porque lá no consultório a gente tem vários equipamentos que fazem muito barulho. E com o tempo a gente vai perdendo um pouco a audição. E essa perda de audição ela é irreversível. Então tem o ultrassom, tem a bomba a vácuo, tem a própria caneta de alta rotação, tem um compressor. Então tem vários barulhos que com o tempo vai agredindo. Então tem dentista que usa o protetor auricular. Tem essa máscara M95, que agora é o que a gente está usando por causa da Covid. E tem uma máscara tripla de proteção, que vai aparecer daqui a pouco para vocês. Tem o avental descartável, mas pode ser o avental de tecido. Pela Covid também, a gente está
está usando é descartável, porque a gente atende o paciente e joga fora. Essa sobreluva é quando você está atendendo o paciente, mas precisa pegar alguma coisa que você esqueceu. Então você vai botar essa sobreluva, que ela é de plástico transparente. Você apega o que foi esquecido e depois você remove, joga fora. E tem as luvas de procedimento e luvas cirúrgicas. As luvas de procedimentos é o que você usa no dia a dia, não são estéreis. E as luvas cirúrgicas, elas são estéreis, próprias para usar durante a cirurgia. Então, a touca, cabelo, se tiver cabelo comprido, sempre cabelo preso e todo envolvido na touca, que protege o cabelo e a testa contra respingos e perdigotos, e não somente para evitar que caia o cabelo no rosto do paciente. Óculos de proteção, pouco usado, isso está ultrapassado, tá, gente? Agora a gente está sempre sendo usado, que é proteção contra os espirros, tosses do paciente. A hepatite C pode ser transmitida pela saliva infectada. E não é só por isso não, porque às vezes a gente faz durante um procedimento que a gente vai tirar um material dentro da boca do paciente, por exemplo, um amálgama, uma restauração, e pode cair um pedacinho no olho e aquilo ali até infecciona. Então, é bem necessário o uso de óculos de proteção. O próprio nome diz, né? Protege o olho de qualquer coisa que venha atacar, né? Comprometer. Protetor auricular, como eu falei, o dentista tende a perder a audição por causa dos barulhos no consultório, compressor, sugador, alta rotação, baixa rotação, e a perda auditiva é irreversível, além dos problemas como zumbido, dores de cabeça e insônia. A máscara, essa verdinha, que é a N95, tem um filtro específico para proteger as vias aéreas, as vias respiratórias, de patologias transmitidas por aerosóis. Essa é uma máscara, ela é um pouco mais cara e agora, então, com a Covid, ela ficou muito mais cara. Então, o que a gente está fazendo no consultório? A gente usa a N95 porque ela tem uma durabilidade muito maior e a gente coloca a tripla descartável por cima e vai trocando de paciente para paciente. Luvas de procedimento. As de procedimento não precisam ser estéreis, ao contrário das cirúrgicas. A sobreluva, usa-se sobre a luva sempre que for tocar em algo que não seja na boca do paciente. Sapatos fechados, eles servem para a proteção dos pés em locais úmidos ou quanto à quantidade significativa de material infectante. Tá? Até proteção mesmo, porque às vezes cai alguma coisa no chão, e você está com seu pé protegido. O avental ou jaleco é uma peça de roupa normalmente em tecido branco. Isso também já saiu, tá? De uso, não precisa ser necessariamente branco. Hoje a gente usa de várias cores. Utilizada como uma barreira corporal em hospitais, laboratórios, consultórios dentários e clínicas. Em muitos desses lugares onde é importante haver uma boa higiene e asepsia, o seu uso é obrigatório. Então, ele pode ser de tecido e pode ser descartável. Hoje em dia, a gente está usando, de novo, falando da Covid, a gente está usando descartável. Desenvolvido pela proteção dos profissionais da saúde contra possíveis contaminações durante a realização de exames curativos, dentre outros, em procedimentos clínicos e laboratoriais. Ele é não estéril, mas ele não é estéril, a gente não consegue, mas ele pode ser comprado estéril, porque ele vem num pacote igual esse aqui do canto, ele já vem todo prontinho, vem com touca, luva, e a gente pode colocar para esterilizar. É fabricado em TNT com gramatura 40, possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e no pescoço. Por que é elástico no punho? Para não ter contato, né? Não cair nada em cima da pele da gente, nenhum perdigoto, né? Saliva, e também para a manga não ficar esbarrando no paciente.
é atóxico, quer dizer, não causa toxicidade nenhuma, e é descartável e de uso único. Você usa e joga fora. Agora, só uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem o significado do TNT, a gente fala tanto em TNT, né? É tecido não tecido, pois ele não precisa de tear para ser elaborado, igual o tecido mesmo, comum, que precisa passar para aquele processo todo de tear, e esse não. Sua matéria-prima e suas fibras são unidas pelo calor, e além disso são biodegradáveis. A gramatura se refere à espessura do TNT. Quanto maior a gramatura, mais grosso. Então, para jaleco, a gente tem que usar uma gramatura maior, porque se for muito fina, não adianta, porque na hora que cair algum aerosol, saliva, sangue de paciente, ele vai passar para a sua roupa. O propé, que tem finalidade de uso, evitar o desprendimento de sujidades em áreas especiais, que vem dentro, na sola do sapato. Então, a gente usa o propé no consultório. E o protetor facial, que agora é um novo protetor, né? Um novo EPI que a gente está usando por causa da Covid. Além da gente usar o óculos, as máscaras, a gente ainda usa o protetor facial, que, como o próprio nome diz, né? Ele protege a face toda. E como colocar a máscara? Colocar e tirar. A gente sempre vai colocar, pela primeira coisa, gente, higienizou as mãos. Muito bem higienizadas, daquele modo que vocês já aprenderam há uns slides atrás, tá? Você vai, então, colocar a máscara pelos elásticos e observar se não há espaço entre a máscara e a face. Na hora de tirar, remover também pelo elástico. A máscara não deve ser colocada no pescoço, o nariz não pode ficar por fora da máscara. Então, uma vez que você colocou a máscara, você não pode mais tocar naquela máscara. Você só vai tocar na máscara na hora que você remover. Tá? E as máscaras não podem ser higienizadas, então é um uso único, usou, jogou fora. E tem um local próprio de descarte dessa máscara, que também vocês vão aprender daqui a pouco, que é a parte do lixo infectante. Então, na hora de tirar, tirou a máscara, lava a mão. E uma CME. O que é uma CME? É a área onde vai ser realizado todo o processo de esterilização e distribuição dos materiais. Então, é todo o material que você usou, que o cirurgião, o dentista usou no procedimento do paciente, esses instrumentais vão para essa área para ser lavados e esterilizados. Então, por definição, entende-se que central de material e esterilização, CME, com uma unidade funcional. A unidade responde pelo processamento dos artigos médicos, desde a etapa da limpeza até a esterilização, incluindo o controle de qualidade do material no local de guarda do destinatário. Quer dizer, o destinatário é onde esse instrumental vai ser guardado. CME em consultório dentário. Os consultórios isolados podem dispensar a CME. Podem ter uma CME simplificada e possuir na mesma área uma bancada com pia e equipamentos de esterilização, desde que sejam estabelecidas rotinas de limpeza, preparo, esterilização e guarda dos artigos esterilizados, que é uma barreira técnica. Isso já está caducado, tá, gente? Não pode ter uma pia só. Agora, a Anvisa, que é da Vigilância Sanitária, quando o consultório é um consultório pequeno, eles exigem que tenham pelo menos 2 pias e não uma pia só. E o que é uma barreira técnica? Nada mais é que a adoção de procedimentos padronizados que visam minimizar o risco de contaminação cruzada, que deve ser estabelecida quando existem barreiras físicas. Porque quando tem uma cuba só, tem que realizar essa barreira técnica, que é desinfectar após o uso profissional e após a lavagem dos artigos. Então, sempre que o profissional ia usar, tinha que desinfetar
aquela pia. Na hora que for realizar a parte de lavagem instrumental, tem que fazer uma nova barreira técnica. Então agora a exigência é pelo menos que tenham 2 cubas, que uma fica só para a lavagem do profissional, tá? E a outra só para a lavagem dos artigos instrumentais. E essas pias têm que ter uma distância de 1 metro cada uma. Então aqui na foto está mostrando um armário com 2 pias. E o que é uma CME complexa? A CME complexa é quando tem uma sala própria para fazer a parte de esterilização, lavagem do instrumental, esterilização, toda a regra. Então ela fica à parte do consultório. Essa unidade constitui-se na área dotada de uma infraestrutura física, quer dizer, é uma sala com recursos materiais, recursos humanos, equipamentos para processar os artigos a serem utilizados no consultório durante o atendimento do paciente. É uma unidade especializada e composta de vários setores onde são realizados procedimentos específicos, interdependentes e que são de fundamental importância para a segurança do paciente.